Na manhã deste dia, Deus nos trouxe a tua santa palavra, irmãos, no livro de Naum. Naum, capítulo 1. O versículo 7, vamos lá? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Olha que palavra gloriosa. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A tua confiança, irmão, a tua confiança, irmã, está estabelecida no Senhor? Está debaixo das asas da onipotência do Todo-Poderoso Deus? Onde está estabelecida a tua confiança? Em carros, cavalos, cavaleiros? Ou está estabelecida na força do Senhor, que é a nossa alegria, que é a nossa sustentabilidade, que é a nossa totalidade? Bem-aventurado você, bem-aventurada você, que debaixo de uma busca que nunca cessou, você tem lutado para fazer a diferença neste mundo de iguais. E mesmo debaixo de tanta luta, mesmo debaixo de tantas adversidades, você tem, sim, continuado e transbordado a tua alma na presença de Deus. Ainda que a perseguição te alcança e que os inimigos se façam notórios até dentro do campo da tua busca. E onde é que você busca? Na igreja. Às vezes até na casa do Senhor nós encontramos campos de lutas, de resistências. Às vezes até na casa de Deus nós encontramos problemas, encontramos duras perseguições, nos lugares onde tinha que repousar a paz e o selo de toda a guarda, das portas de um louvor, pelas portas de uma adoração, pelas portas de uma diligente gratidão, onde o príncipe da paz traduzisse sobre nós os efeitos do Evangelho. Mas nem sempre é isso que encontramos, nem sempre é com isso que nos deparamos. Às vezes, como viveu Moisés, no meio do próprio povo foram estabelecidas as suas maiores guerras, as suas maiores, bendito Criador, batalhas, e nem por isso ele esmoreceu, nem por isso ele parou, nem por isso ele desanimou. Quantas vezes, irmão, tem pessoas que acham que igreja é lugar de perfeição, e não, igreja não é lugar de perfeição. Igreja é um hospital, irmãos, é um lugar de cura, é um lugar de busca por melhoras, busca por restauração de tantas tempestades que sofremos, de tantas iras que passaram pelo nosso caminho e tentaram habitar o nosso coração, pelos efeitos de cóleras que vivemos e passamos nas mãos de perseguidores que tentaram consumir, por espinhos, bendito Senhor, e por tantos agrilhões, afligindo a nossa alma, exterminando a beleza do Senhor Jesus de dentro de mim e de dentro de ti também. Quantos que se fizeram vis nos dias em que anunciamos paz? Quantos que se fizeram terrivelmente escuridão nos dias em que tentamos apresentar luz? E a nossa fortaleza quase foi corrompida pelas mãos daqueles que gritavam conselhos malignos, tentando nos fazer filhos de Belial, mas ninguém rompeu os laços da nossa busca, porque na fundição da nossa fé estava, aleluia, a expertise da soberania, do meu, do teu, do nosso Senhor. E não somos obras de um acaso, e nem caímos de paraquedas no Evangelho, não. O Deus zeloso, o Deus de vingança, o Deus de paz, o Deus também, bendito Criador eterno, que cuida daquilo que Ele ama, Ele nos estabeleceu e executou sobre nós, aleluia, os adornos da graça do teu Filho. Então que se perturbem todos aqueles que se levantaram em busca do nosso sangue, porque o que é nosso está guardado nas mãos do Senhor. E se alguém quiser tocar na tua alegria, vai ter que abrir a mão de Deus. Se alguém quiser tocar no teu bem-estar, vai ter que abrir as mãos de Deus. Se alguém quiser tocar
andar na diligência da tua fé, vai ter que abrir os dedos do Criador. E quem subirá, irmãos, na presença de Deus para te arrancar das mãos do Senhor, se nada subsiste na presença do Todo-Poderoso? Você crê que hoje você está debaixo desta blindagem, deste cuidado, deste amor, porque o Senhor é bom e toda esta bondade será por fortaleza no dia da tua angústia. Você está angustiado hoje, irmão? Você está angustiada hoje, irmã? A edificação da bondade gritará aos quatro cantos da terra por pergaminhos de exaltação, que ninguém pode te tocar pelos caminhos da malignidade, pelos caminhos da inveja, pelos caminhos, bendito Todo-Poderoso, bendito Deus, que o inferno estabelece para tirar a fé daqueles que eu amo, mas na vontade de Deus ninguém tocará. E você é rebanho meu, você é filha minha, e a palavra te anuncia, aleluia. Você confia no Senhor? Então, se você confia no Senhor, diga aí agora: eu confio em ti, Senhor, confio em ti de todo o meu coração, porque a virtude desta confiança irá te trazer a blindagem desta bondade. E o inferno pode até tentar, mas ele não conseguirá te arrancar do caminho desta paz, da fortaleza desta glória, e o destruidor fugirá de ti, porque a força do Senhor estará cingida sobre os teus lombos. Fortaleça-te agora da bondade do teu Deus, fortaleça-te agora. O dia de angústia sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha, porque o Senhor Deus de Israel já está anunciando sobre ele a paz, já está anunciando sobre ela a alegria, a força e o renovo daqueles que confiam no Senhor Deus. Pensastes tu que eu te deixaria só? Pensastes tu que eu te deixaria à mercê desses espinhos? Não, retenha a tua benignidade, retenha a tua, aleluia, o Criador eterno, o teu equilíbrio, a tua equidade, porque eu escolhi a tua vida para nela habitar, eu escolhi os teus caminhos para neles operar. Em nome de Jesus, receba esta palavra, porque ela veio te fortalecer no dia da angústia. Palavra de Deus na terra. E o que Deus te anuncia por esta palavra é que o inferno inteiro é pouco para parar o que Deus está iniciando no teu caminho. Receba força, receba alegria, receba poder, porque hoje ainda o Senhor te fará sorrir. Hoje ainda o Senhor te dará os adornos de uma glória e de uma preparação que o inferno não conseguirá malograr. Levanta e estabeleça a tua fé na pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo já está na tua casa, o Espírito Santo já está no teu trabalho, o Espírito Santo de Deus já está dentro do teu carro. Demônio nenhum te tocará, mal nenhum chegará na tua tenda, porque a blindagem de 1 de Naum, versículo 7, grande e poderoso Deus, aleluia, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Eu sei quem você é, eu te conheço, te diz o Senhor, e por te conhecer é que eu te digo o quanto eu te amo e estou na tua vida. Você tem um glória aí para essa palavra? Você tem um glória para exaltar aos céus e contar para ele a respeito da tua confiança? Sim, Senhor, eu confio em ti, porque eu sei que o Senhor nunca me deixou, que o Senhor nunca me abandonou, e por esta força eu cheguei até aqui, e agora esta palavra será na tua vida como aquele alimento, irmãos, que comeu o homem de Deus e chegou até o Horebe, o monte onde o Senhor o esperava. Deus tem muitos encontros
Deus tem muitos bons encontros contigo e muita coisa linda está vindo sobre a tua vida para acontecer. O Senhor te pergunta, aleluia, você confia em mim? Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu conheço aqueles que em mim confiam, e é por isso que a tua vida até hoje foi feita de altos e de baixos, porque eu sei que mesmo quando tudo parecia perdido, a tua confiança gritaria a minha presença, e a minha presença te cobriria. Você consegue dar um brado aí agora de glória? Você consegue agora sair do marasmo, sair, glória a Deus, nas alturas da zona de conforto e dizer, hoje eu estarei na presença de Deus, porque eu confio no Senhor, eu confio no Senhor a totalidade da minha vida. Igreja, é hora de nós dar um brado de glória, porque Deus sabe e conhece aqueles que nele confia. Nenhuma máscara engana o Criador, nenhum tipo, bendito Todo-Poderoso, nenhum tipo de engano, de palavras lisonjeiras pode tocar a Deus, mas aquele que vem na sinceridade, aquele que vem na bondade, aquele que vem na confiança, ele ganha o coração de Deus, e o coração de Deus está dilatado agora para operar. O âmago do Senhor está agora, bendito Deus, concedendo aberturas de portas. A porta vai abrir, não, a porta já abriu. A enfermidade não é para a morte, é para a honra e glória do meu nome. Câncer, retroceda, rim, volte a funcionar, porque ele confia em mim, porque ela confia em mim, e eu não desampararei aqueles que confiam no meu operar. Eu não desampararei aqueles que confiam no meu poder. E se você confia no teu Deus, agora é chegada a hora do milagre, e o Espírito Santo vai visitar os hospitais, o teu corpo físico, a tua mente. Dor de cabeça, deixa ela. Espírito de enfermidade, cada hora manifesta num lado do corpo, cuida de um lado, aparece no outro, cuida do outro lado, aparece no outro. Em nome de Jesus Cristo está repreendido. Sai da vida da minha filha. Dor no nervo ciático, você que não consegue mais nem levantar desta cama por causa da amargura da tua alma, que o Senhor te encha de poder, e que a tua própria boca seja a tua libertação, que a tua própria boca seja a boca de Deus na tua vida. Você tem fé para pregar para você que o teu cabelo vai parar de cair, aleluia, que o que está torto Deus vai endireitar, que o casamento que esfriou o Senhor vai o aquecer, que aquilo que parece sem saída, a palavra de Deus é a tua saída, te diz o Senhor. Dá o teu melhor glória na manhã deste dia, porque a palavra veio para te libertar. A palavra de Deus, ela veio para te conduzir por caminhos verdejantes, por caminhos onde mal nenhum poderá te alcançar. Virtude, poder, agora, entra na casa dela, entra na casa dele. Não importa se é uma favela, se é um casebre ou se é uma mansão. Eu não estou de olho no que você tem, eu estou de olho no que você é. E se você é cidadão do céu, quem confia no Senhor? Quem confia no Senhor aí agora? Agora eu confio no Senhor. Manda pra mim. Manda no WhatsApp. Eu confio em ti, Senhor. Glória a Deus. A virtude do Senhor já está agora junto de você. E você pode pregar, porque a boca de Deus já está virtualizando a tua boca, e debaixo das tuas penumbras e fraquezas, e debaixo de tudo que o inferno tentou fazer para malograr a tua fé e te deixar nos campos da desconfiança, é por isso que esta palavra veio acionando aqueles que não mudaram o teu conceito em Deus, mesmo que as adversidades vestiram a tua casa, mesmo que as intempéries alcançaram os teus projetos, mesmo que tudo que você tinha foi tocado de alguma forma por mãos satânicas, mas aquele que confia no Senhor vem agora buscar nos átrios desta palavra aquilo que é teu. Toda boa obra
na pessoa do Espírito Santo, começa agora a ser derramada sobre aqueles que resistiram. Nos campos da resiliência, o amor de Deus já está te tocando, a palavra está sendo anunciada e eu tô vendo muita libertação, muito milagre, muito câncer indo embora, muito vírus da AIDS sendo agora trocado o teu sangue. A virtude do Senhor arrancará a gordura do teu fígado, a gordura do teu coração, das veias do teu corpo. A virtude do Senhor, como Espírito Santo, vai queimar agora tudo aquilo que está em desconformidade no teu tabernáculo, em nome de Jesus Cristo. Receba cura, receba livramento, receba em nome do Senhor Jesus o teu milagre. Deus Santo seja louvado. Amém. Amém.